Você já foi alguma vez convencido de que você estava errado? Uma vez eu me lembro que, na pandemia até, eu estava participando de uma reunião do conselho online na minha casa, participando de uma reunião online, e aí, momentos antes, a minha esposa tinha falado que tinha visto um rato dentro da minha casa. E eu disse que não era possível, era impossível, totalmente... Isso não podia acontecer, um rato dentro da minha casa. E ela afirmava ser um rato, e eu disse assim, você viu o rato, você viu mesmo, com os seus olhos, você viu direitinho? E ela falava, olha, eu acho que era um rato. Aí eu, não, deve ser lagartixa, deve ser qualquer coisa, rato não tem dentro dessa casa, impossível. Aí estava eu, na tal reunião online, computador aqui, a porta do quarto aqui, entreaberta. De repente, aquele ser aparece na porta assim, e ele bota a cabeça assim para dentro do quarto, do meu quarto. Rapaz, na hora eu pulei, ele pulou, todo mundo pulou. Aliás, ele pulou, eu não, fiquei... Eu não pulei, ele pulou, estou me corrigindo aqui, com medo, ele ficou cheio de medo, e aí ele correu para algum lugar. E aí eu tive que caçar aquele rato, para encurtar a história. O rato era terrível, era um rato diferente, não era o Mickey, um rato bonito, legal, não, era um rato do mal. E depois eu reparei que era uma fêmea, na verdade, eu botei o nome dela de Ratanás. Aí a Ratanás se escondeu, eu corri atrás dela, e a minha tarefa era eliminar o rato, porque se eu perdesse, ia ser complicado. E meus filhos pequenos, como é que a gente ia dormir com um rato dentro de casa? Graças a Deus a gente conseguiu eliminar, mas aquele dia me provou que eu estava totalmente errado. Teve uma outra oportunidade que foi mais dramática do que essa, que foi a seguinte. Uma vez eu, como professor, eu apliquei uma prova, e aí um aluno recorreu de uma questão, e recorreu a mim da questão que eu mesmo fiz na prova. Então era assim, o aluno dizia que eu estava errado na questão que eu tinha feito, e que o enunciado da questão estava na verdade errado. E eu sou professor de português, que audácia do aluno querer dizer aquilo para mim. Mas, por incrível que pareça, o aluno estava certo. E ele me convenceu de que eu estava errado. E aí eu tive que provar daquele sabor de entender que eu tinha feito errado. E por isso eu tinha que anular aquela questão. Quando a gente olha para a obra do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo, ele cumpre a tarefa de convencer a gente de que a gente está errado. Na verdade, convencer que a gente está caminhando para o caminho totalmente errado, um caminho de morte, um caminho separado de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. Esse texto que nós vamos ler nessa noite, João capítulo 16, do verso 7 ao verso 15, é a fala de Jesus sobre a obra do Espírito Santo no último discurso que Jesus faz no Evangelho de João. Então, o Evangelho de João tem uma divisão de vários discursos de Jesus. Esse é o último discurso, capítulo 14, 15 e 16, chamado de discurso do cenáculo. E nesse último discurso, Jesus vai falar sobre o Espírito Santo. Esse discurso fala bastante sobre a Trindade, que é a doutrina sobre a qual nós estamos falando durante o final de semana e essa conferência, a live. Então, se você puder depois também, ler João 14, 15 e 16, na sua casa vai ser muito importante. E a gente vai pegar o finalzinho aqui dessa fala de Jesus no cenáculo, logo na sequência. Jesus vai fazer uma última oração, vai ser preso, e aí ele vai ser crucificado. Então a gente está no final do ministério de Jesus, no último discurso de Jesus para os seus discípulos. Queria que você tivesse esse tipo de atenção. Então esse texto é muito importante para a gente entender nessa noite. Todo mundo preparado aí para ler? Amém. Então diz assim a palavra de Deus, João capítulo 16, verso 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado por enquanto até aqui. A primeira lição que esse texto traz para a gente sobre a obra do Espírito Santo. Então, Jesus está falando sobre a pessoa do Espírito Santo que vai ser enviado. Essa pessoa vai ser enviada a partir do momento que Jesus seja levado para o Pai. Então, Jesus vai ser crucificado. Ele, pelo poder do Espírito Santo, vai ressuscitar ao terceiro dia. Depois ele aparece para os seus discípulos, e aí, indo para o Pai, ele envia o Espírito Santo naquele episódio que foi mencionado aqui mais cedo, chamado de Pentecostes. Essa parte da história você está conseguindo compreender? Então, Jesus vai falar que a obra do Espírito Santo é a obra de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira lição desse texto. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso torna a obra de salvação feita por Jesus Cristo. O Pai, então, envia o seu Filho ao mundo. O Filho vem ao mundo por vontade própria. O Filho entrega a sua vida pela sua própria vontade. Então, ele não é forçado a isso pelo Pai. O Filho vem a esse mundo para nos substituir no seu sacrifício, no sacrifício de cruz. Nessa substituição, o Filho derrama a sua vida na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O Espírito Santo, então, vai ser enviado para aplicar essa mensagem ao nosso coração, para que o nosso coração seja convencido de que está caminhando no sentido errado. E por isso possa olhar para Cristo como Salvador, olhar para Cristo como aquele que pode nos ressuscitar, nos dar vida, fazer esse milagre de transformar inimigos de Deus em amigos de Deus. O Espírito Santo, então, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, e essa ordem que Jesus faz é relativamente estranha para mim. Jesus de vez em quando faz algumas ordens de sequência que eu fico admirado, né? Então, por exemplo, tem um momento em que Jesus vai falar para os seus discípulos que aquilo que eles entregam para Deus, eles vão receber 100 vezes mais. E aí Jesus vai elencar uma enumeração, ele vai fazer uma enumeração, e ele vai dizer assim: olha, se vocês deram casas, campos, pais, mães, filhos, se vocês abriram mão da família, do dinheiro, do que for para me seguir, vocês vão receber 100 vezes mais. E aí ele vai começar uma ordem assim: vocês vão receber 100 vezes mais campos, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e perseguição. Então, consegue entender? Jesus faz uma ordem em que tudo parece muito bom. Na ordem de Jesus, ele fala que a gente vai receber campo, a gente vai receber dinheiro que a gente investiu, a gente vai receber a família da qual a gente abriu mão muitas vezes, mas a gente vai receber também perseguição. Esse é um elemento contrastante. Olha que coisa estranha. Jesus vai dizer que o Espírito Santo convence o mundo, ou seja, convence as pessoas que não pertencem a ele, convence da justiça, do juízo e do pecado. A justiça é coisa boa, o juízo depende se a gente vai ser julgado, né, para o bem ou para o mal, e o pecado é necessariamente ruim. Então você consegue entender? Jesus não faz 3 elementos positivos, 4 elementos positivos, ele mescla elementos que parecem positivos com elementos que são, para a gente, negativos. Ele convence do pecado, porque ele vai mostrar para o ser humano que o ser humano está morto em seus delitos e pecados. Ele vai convencer o ser humano de que o ser humano está no caminho errado. O Espírito Santo vai dizer para a gente que a gente é pecador. O Espírito Santo vai dizer para a gente que a gente necessita se arrepender.
a gente necessita mudar de vida, a gente necessita olhar para o pecado como pecado. O Espírito Santo vai convencer a gente que essa palavra pecado não tem problema nenhum, na verdade, no sentido, de ser uma palavra proibida, mas que, pelo contrário, é uma palavra que tem que ser revisitada na nossa vida constantemente, de modo que a nossa vida se transforme ao caráter do Filho Jesus. O Espírito Santo, de certo modo, vai contrariar a gente nas nossas certezas, nas nossas falsas verdades, falsas convicções. O Espírito Santo vai convencer a gente de que a gente está morto e de que, por isso, a gente precisa dele para viver. Quando o aluno me convenceu que eu fiz uma questão errada lá e que a questão tinha que ser anulada, isso foi algo contrário para mim, entendeu? Me contrariou, foi algo ruim para mim, dramático, difícil. A obra do Espírito Santo é muito mais difícil do que essa, porque o Espírito Santo, ele vai convencer, na verdade, um morto, de que esse morto está morto, e de que esse morto que está morto precisa de Cristo para viver. Ele chama um morto a se arrepender de estar morto e se render para a vida em Jesus Cristo. Imagine se a gente tivesse que chamar um morto para fazer alguma coisa. Você acha que isso é possível? Você falar para um morto, faz alguma coisa, muda de vida, se arrepende. Isso, para os homens, é impossível. Os discípulos vão dizer isso para Jesus: Senhor, quem pode ser salvo então? Jesus vai dizer para eles: olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. A comparação que a Bíblia faz sobre o pecado na nossa vida é muito mais dramática do que o fato de que a gente está doente e a gente precisa ser curado. Não, a gente está morto e a gente precisa mudar de vida estando morto. Como assim? É exatamente isso o que o Espírito Santo faz na nossa vida. O Espírito Santo fala para um morto que esse morto está morto e que ele precisa da vida em Jesus. E através dessa obra do Espírito, o morto ressuscita, nasce de novo e diz sim para Cristo. E é assim durante toda a história do cristianismo. A nossa condição é uma condição de morte e de condenação. É mais terrível do que qualquer outra condição que possa ser resolvida no caráter humano. Por isso a gente precisa da pessoa do próprio Deus para que Ele fale ao nosso coração. Então, a obra que vai ser feita na nossa vida é uma obra muito superior a qualquer resposta humana que possa ser dada. Por isso que para a gente faz questão de dizer que quem aplica essa obra de salvação no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E por isso nós dizemos que nós somos eleitos por Deus, porque a partir do momento que o Espírito Santo mostra para a gente a beleza de Jesus Cristo, quando Ele mostra isso, é impossível, então, que você diga não para Jesus e necessariamente você diz sim para Ele. Numa comparação muito inferior, confesso, mas numa comparação que você possa entender. Cara, imagine que uma pessoa pela qual você se apaixone, assim, ela diga que ela quer se casar com você. Poxa, muito provavelmente você diria sim, né? Você diria, poxa, eu aceito me casar com você. Foi assim que aconteceu comigo. A minha esposa, poxa, a menina mais bonita da escola, ela quis se casar comigo. Como que eu diria não? Entende? Certamente eu diria sim, disse sim. O que aconteceu? Alguma coisa. Vocês riram igual a mim? Do nada. Esse negócio está passando, né? A obra do Espírito Santo na nossa vida é dessa maneira. O Espírito Santo nos mostra a beleza de Jesus Cristo. E diante dessa beleza, a gente tem a liberdade, então, de dizer sim ou não, mas certamente a gente diz sim sempre, porque é impossível que se diga não contemplando a beleza do Filho Jesus. Esse texto é totalmente estranho, porque Jesus vai tentar explicar para os discípulos, então, ele fala, verso 9, do pecado, porque eles não creem em mim.
Então, qual é o problema do pecado? O problema do pecado é justamente a falta de fé. A resposta ao pecado é arrependimento e fé sempre na Bíblia. Então, quando a gente olha para o nosso próprio pecado, a gente precisa se arrepender, mudar de vida, e a gente precisa confiar na pessoa certa, que é confiar em Jesus Cristo. É o Espírito Santo que vai fazer com que a gente creia nessa mensagem. É o Espírito Santo que vai abrir a portinha do nosso próprio coração. É o Espírito Santo que vai colocar essa mensagem dentro do nosso coração, de modo que a gente receba esse dom de Deus, que é a fé, a salvação pela graça mediante a fé. Isso não vem da gente, isso é dom de Deus, certamente. Jesus vai dizer que o Espírito Santo vai convencer, então, da justiça também. E aí ele vai dizer no verso 10, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. O problema aqui é que justiça não é uma palavra positiva nesse texto. Justiça é uma palavra negativa nesse texto. Por quê? Porque a palavra que está sendo usada para convencimento do Espírito Santo é um convencimento que contraria a pessoa que está sendo convencida. Consegue entender? Então, aqui justiça não é, sou convencido que a vida vai ser justa, as coisas vão ser justas. Não é nesse sentido. O Espírito Santo vai te convencer de que a tua justiça está errada, de que a nossa justiça, a justiça humana, está errada. O Espírito Santo vai falar sobre aqueles que vão condenar Jesus Cristo no final das contas. A gente vai olhar para a palavra de Deus e a gente vai perceber que aqueles que se julgavam corretos, aqueles que achavam que a própria justiça era suficiente para que eles fossem salvos, esses foram aqueles que condenaram a Jesus Cristo, foram os religiosos. Os religiosos que acreditaram que seriam salvos pelas próprias obras, seriam salvos por aquilo que eles mesmos faziam. Jesus está dizendo então que ele vai ao Pai, por quê? Porque ele vai ser crucificado. E ele vai ser crucificado pela justiça humana. Ele vai ser crucificado pela falha justiça humana daqueles que se consideram totalmente santos e saudáveis e acham que por isso vão para o céu. Se você entra aqui e você pensa que por alguma coisa que você fez ou que você faça, que você vai merecer o céu por causa disso, você está totalmente enganado. Jesus está exatamente falando contra isso. Não é a nossa justiça que vai fazer com que a gente seja salvo, mas é a justiça de Cristo aplicada a nós. É a justiça de Cristo aplicada à nossa injustiça. É a eficácia de Cristo aplicada à nossa vida totalmente ineficaz. Tem um texto que é do hebraico traduzido para o grego, que é chamado Septuaginta, e aí os tradutores vão usar a mesma expressão para Isaías 64:5, em que Isaías vai dizer que a nossa justiça para Deus é trapo de imundície. Isso já foi dito aqui, vou repetir, infelizmente, mas para você entender, infelizmente às vezes eu falo uns negócios meio nojentos. A justiça humana, a justiça que não depende de Cristo, que não passa pela pessoa de Cristo, a justiça humana diante de Deus é um pano sujo, é um trapo imundo. Se você pretende ser aceito por Deus por aquilo que você faz, se você pretende ser aceito por Deus pelo seu próprio caráter, se você pretende ser aceito por Deus pela sua própria justiça, se você pretende ser aceito por Deus pelas suas próprias obras, você está apresentando um pano sujo, imundo para Deus e dizendo que aquilo é justiça. O pano imundo, então, era o pano que era usado para limpar a menstruação das pessoas. Então, aquele pano era o absorvente íntimo da época. Então, você usava aquele pano e aquele pano ficava podre e ele era para ser jogado fora. A justiça dos homens apresentada para Deus é esse tipo de justiça. O Espírito Santo ainda faz mais, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus vai explicar para a gente porque o príncipe deste mundo já está julgado, e aí ele coloca mais um nó na nossa cabeça. Cara, é difícil às vezes entender, né? Quando a gente olha para os discípulos, a gente acha que eles, não entendiam nada, e a gente faria totalmente diferente. A gente faria igual ou pior, né? É realmente difícil entender o discurso de Jesus,
Porque, olha só, a justiça, ela é a justiça dos homens que está sendo condenada. O pecado é o pecado dos homens que está sendo condenado. Mas o juízo que condena é o juízo de Deus agora. O nome desse tipo de enumeração, né, que se faz assim, é enumeração caótica. Então você coloca dois elementos que combinam e outro que contrasta. Jesus está fazendo isso agora. O juízo é o juízo de Deus. O pecado é nosso. A justiça errada é nossa. Mas o juízo certo é o juízo de Deus. E o juízo de Deus, ele condena o príncipe desse mundo que já está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? O príncipe desse mundo é Satanás. Às vezes, a gente pode ter o pensamento totalmente equivocado de que o inferno não seja ruim, de que a gente pode brincar com as coisas do inferno e com as coisas do mal. A Bíblia vai mostrar para a gente que esse pensamento é um pensamento que nos distancia de Deus muitas vezes. Olha só, o príncipe desse mundo está julgado. Por quê? Porque haverá um juízo final e Jesus está antecipando, então, a declaração final desse juízo. O príncipe desse mundo, Satanás e seus demônios, eles serão condenados e serão lançados no lago de fogo e enxofre. O príncipe desse mundo vai tentar fazer com que as pessoas não reconheçam o juízo de Deus, a ponto de não acreditarem em Deus, não acreditarem no seu juízo, ou acharem que, cara, esse juízo não vai ser muito bem assim. Recentemente eu assisti a um vídeo com algumas personalidades, elas dizendo assim, não, porque o inferno não deve ser ruim, não. O inferno, poxa, deve ser mais animado do que o céu. O céu vai ser chato, porque o céu tem uns anjinhos lá. E aí, no céu, sei lá, não toca tal música. E eu ia falar uma música aqui, vou falar, que eu não consigo me... Não, domínio próprio é fruto do Espírito. Não vou falar, porque você... que você quer que eu fale. Porque no inferno vai tocar funk. E então, no céu não vai tocar. Meus irmãos, não vai tocar nada no inferno, beleza? A música que vai tocar no inferno é choro e ranger de dentes. No céu também não vai tocar funk não, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Você já ouviu funk alguma vez? Eu já, meu vizinho coloca. Então, graças a Deus. Meus ouvidos ouviram, então no céu vai ser outra parada que vai tocar lá, meu irmão. E aí o pessoal falando, não, o inferno vai ser animado, eu quero descer para aquela festa lá, no céu vai ser tudo muito chato. Meus irmãos, é exatamente isso que Jesus está condenando e é exatamente isso que o Espírito Santo vai tentar desfazer no nosso coração. Achar que o inferno é uma coisa melhor, achar que não vai haver um juízo final. Não, no final todo mundo vai ser perdoado, no final não vai ter inferno, vai ser todo mundo aniquilado, não pode ter inferno de jeito nenhum. E exatamente diferente disso, aquilo que Jesus comenta com a gente. Tem uma música de uma banda chamada AC/DC, que eu já ouvi muito na minha vida, e a música fala, né, no refrão, I'm on the highway to hell, que eu vou traduzir, né, eu já gastei todo o inglês que eu tenho, que é eu estou na estrada para o inferno, autoestrada para o inferno. E aí a galera fica cantando assim, aí bota o dedinho assim, highway to hell. Só espero que não tire uma foto minha com o dedinho assim, né? Que a galera, meu irmão, né? O pastor estava fazendo highway to hell. Não, estou falando aqui contra, beleza? Então, a música, na verdade, é verdadeira, totalmente. É a verdade de Deus, isso. O cara está na autoestrada do inferno. Só que ele está indo para o inferno, ele está cantando, eu estou indo para o inferno. Que legal, estou indo para o inferno. Só que o refrão anterior vai dizer assim, eu quero descer para a festa. Eu estou na autoestrada para o inferno. Não, meu irmão, o inferno é fora da festa.
O inferno é terrível, o inferno é tenebroso, é doloroso, é sedento. O inferno é longe da festa. A festa, Apocalipse capítulo 19, a festa é do lado de Deus. Onde vai ter festa, onde vai ser a melhor festa de todas, a melhor que você já foi, a mais bonita de todas. As bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, é lá que vai ter festa, fora disso não. Será choro e ranger de dentes. O Espírito Santo então faz essa obra na nossa vida. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem converte o nosso coração. É Ele quem abre o nosso coração para a palavra de Deus. Verso 12, o texto continua para a nossa segunda lição. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Verso 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amém. Até aqui. Segunda lição desse texto, o Espírito Santo guia os discípulos de Jesus em toda a verdade. O Espírito Santo guia os discípulos de Jesus em toda a verdade. Jesus está dizendo que quando o Espírito vier vai ser melhor para a gente. Às vezes a gente tem uma noção equivocada das coisas de Deus e a gente pensa assim, poxa, queria eu ter vivido no tempo de Jesus. Queria não, meu irmão, não tinha anestesia, beleza? Não existia dentista, não existia antibiótico, aquele tempo não estava legal não, mas beleza, a gente pensa por causa de Jesus, né? A gente pensa assim, queria eu ter vivido no tempo de Jesus, seria muito mais legal. Não, olha só, Jesus está falando que o tempo mais legal que tem é o tempo do Espírito Santo. Então, a gente vai ver que na Trindade acontece sempre assim, é uma pessoa exaltando a outra. Aqui Jesus está exaltando a pessoa do Espírito, e ele vai dizer, olha, o melhor tempo de todos, o melhor tempo para se viver é o tempo que a gente vive, meus irmãos. Jesus veio, entregou a vida dele por nós, e agora nós temos o Consolador do nosso lado. Não se esqueça, o Espírito Santo, ele vai nos guiar na própria verdade. Esse tempo é muito melhor, porque a própria verdade é Jesus. Você lembra que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? Ele falou nesse discurso do cenáculo, é uma fala só. Capítulo 14, 15 e 16, é uma conversa que ele está tendo com os seus discípulos. Capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Quando Jesus diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, Jesus está dizendo que o Espírito Santo nos guia nele. Não é uma verdade nova, não é uma verdade diferente de Cristo, mas é a verdade do próprio Cristo. Só que é a verdade do próprio Cristo que ainda não foi anunciada. Sabe quando você conhece uma pessoa e conhece uma pessoa que conhece essa pessoa, e aí conversando com essa pessoa que conhece essa pessoa, você ouve falar dela, você não entendeu nada, vou tentar dizer. Bom, eu conheço um amigo e conheço seu irmão. E aí o irmão fala desse amigo, e através desse irmão eu começo a entender melhor sobre esse amigo, não tem isso? Então, o Espírito Santo, ele vai nos apresentar melhor a pessoa de Jesus. Já aconteceu de você ter assistido um filme e você não ter entendido direito, e aí uma pessoa que assistiu ao filme te explica e você, poxa, faz todo sentido, entendi. Você entende o filme, não entende a pessoa que assistiu ao filme. Consegue entender? O Espírito Santo, ele vai sempre apontar para Jesus Cristo e ele vai sempre revelar, então, a própria pessoa de Jesus. No início do capítulo, a gente vai perceber, nesse capítulo 16, que Jesus vai falar que a perseguição no momento vai ser tão terrível para nós, que nós seremos julgados por acreditar em Deus, e as pessoas vão matar os discípulos de Jesus, achando que elas estão prestando culto a Deus, matando esses discípulos. Você já parou para pensar sobre isso? A pior fase da perseguição aos cristãos é essa, em que o cristão que é fiel, que está guardando a palavra de Deus pela atuação do Espírito Santo de Deus, ele é chamado de herege.
e ele vai ser condenado por ser chamado de herege. Isso aconteceu com vários irmãos nossos durante toda a história. O próprio apóstolo Paulo participou do assassinato de Estevão, acreditando que ele estava fazendo bem, que ele estava prestando culto a Deus. E Estevão foi martirizado nesse tipo de contexto. Aqui, então, o Espírito Santo guia os discípulos em toda a verdade, no sentido em que eles se mantêm fiéis até o fim. Então, aquilo que nos faz ser fiel até o fim é também obra do Espírito Santo. Então, presta atenção. A obra do Espírito Santo é aquele start inicial que o Jonatas falou, da regeneração, do novo nascimento. É obra do Espírito Santo também essa continuidade, essa permanência. Então, a gente permanece em Deus por meio do Espírito Santo. A palavra consolador que vai ser usada aqui por Jesus, não é consolador no sentido assim, tadinho, passa a mão na cabeça, você está sofrendo, tadinho. Não, é consolador no sentido de encorajador. Tem uma outra tradução que se chama NVT, Nova Versão Transformadora, que vai usar essa expressão, encorajador. O Espírito Santo, então, vai nos encorajar, ele vai dizer assim, olha, permanece, a luta é grande, permaneça, falta um instante somente, mais um instante somente, e você estará face a face com Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo fala para a gente no momento da perseguição. Eu me lembro que no momento de profunda tristeza do próprio apóstolo Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus aparece para ele, e Jesus vai dizer para ele assim, então, Paulo, permanece, coragem. Olha só o que Jesus fala, coragem. Assim como você foi perseguido em Jerusalém, você vai ser em Roma. Poxa, peraí, coragem, você vai continuar sofrendo? É justamente isso, coragem. Você vai continuar sofrendo, mas você vai continuar, nada vai te parar, você vai pregar até o fim, você vai pregar com a sua vida, você vai ser considerado entre os justos de Deus, entre os santos de Deus, você vai perseverar até o fim, tem uma coroa de glória reservada para você. Jesus encoraja Paulo, o Espírito nos encoraja da mesma maneira. Somos consolados pelo Espírito para que a gente permaneça no Filho e permaneça conhecendo o Filho cada vez melhor. O Espírito nos guia dessa maneira. Por fim, terceira e última lição desse texto. O Espírito Santo aponta para a glória de Cristo. O Espírito Santo aponta para a glória de Cristo. Quando você recebe essa graça de olhar para Jesus Cristo, você glorifica a Jesus Cristo, você conhece mais dele, a ponto de ficar mais parecido com ele. Então a obra do Espírito Santo não é somente convencer a gente do nosso próprio mal, mas é fazer com que a gente se torne parecido com o Filho Jesus, é tornar-nos bom, fazer-nos parecidos com o Filho Jesus, filhos de Deus também. Aqueles que eram inimigos, agora positivamente são amigos. A obra do Espírito Santo é transformar a nossa vida numa vida de deleite, numa vida de prazer maior do que qualquer outro prazer que possa aparecer para nós nessa existência. Um prazer que é daqueles que conhecem a Jesus Cristo profundamente. O Espírito Santo, então, ele vai nos fazer olhar para Jesus diversas vezes durante a nossa caminhada. Em todas essas vezes a gente vai ver cada vez mais beleza. Você já escutou uma música que você escutou muitas vezes e você continua escutando? Tem música aí que você, aquela playlist assim que você curte, que sempre toca e tal. E às vezes, você ouvindo aquela música repetida, você consegue reparar algum tipo de arranjo, alguma parte da letra, e aquilo te chama a atenção, mesmo você tendo ouvido aquela música tantas vezes. E ainda que você não repare nada disso, mas aquilo que já é familiar, aquilo já te encanta, Você ouve aquele refrão, você ouve aquela letra. Você já olhou para o mar pela milésima vez e se encantou com o mar para o qual você olhou? Você já olhou para o mar, mas você já viu o mar? Quantas vezes você já viu? Quantas praias
você já visitou, mas você olha para aquilo de novo e você se encanta com aquilo. É isso que o Espírito Santo faz. Ele faz a gente revisitar a pessoa de Jesus a todo momento na nossa vida e faz com que esse encantamento não termine. É possível que você cresça, é possível que você cresça na fé, é possível que você se deleite cada vez mais, é possível que você tenha cada vez mais prazer na pessoa de Jesus, se alegre cada vez mais na pessoa de Jesus. É essa obra que o Espírito Santo faz. O que é bonito é que o Espírito Santo sempre aponta para o Filho. Num determinado contexto de avivamento, um cara que é um teólogo impressionante, ele vai formular a seguinte frase. Ele vai dizer assim, olhei para o Filho, que é o Filho Jesus, e o Espírito veio. Tentei olhar para o Espírito, e o Filho já não estava mais lá. O que ele quer dizer com essa frase misteriosa? Quando você olha para Jesus Cristo, essa é a obra do Espírito Santo, apontar para a glória do Filho. Quando você olha para Jesus, você se enche do Espírito Santo. Mas quando muitas vezes a gente foca somente na manifestação e nos dons espirituais, a gente pode muitas vezes se esquecer de glorificar o nome do Filho Jesus. Então, a nossa história aqui é a seguinte: nós somos continuistas, nós cremos nos dons espirituais, nós não temos problema nenhum. Aquilo que a Bíblia diz que é dom espiritual, é dom espiritual. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que os dons cessaram. Então, a gente não diz que os dons cessaram, os dons permanecem. Nós somos considerados aí pentecostais também, beleza? Só que nós entendemos que todas as experiências espirituais que são manifestações do Espírito Santo apontam para Jesus. Então, a grande pergunta que foi feita pelo Jonatas, que foi feita já pelo Marcão em outras oportunidades, que eu vou repetir, é a seguinte: diante de uma manifestação espiritual que você recebeu, o que isso te fez se parecer mais com Jesus Cristo? Você consegue entender? Você caiu no chão, aconteceu alguma coisa, você acha que recebeu um tipo de unção. Tudo bem, o que isso te fez apontar para Jesus? Como que isso glorificou o nome de Jesus? Como que você se tornou mais parecido com Jesus? A obra do Espírito Santo é glorificar o nome do Filho Jesus. Essa é a terceira e última lição. Então, o texto vai dizer assim, verso 14: Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Olha só, meus irmãos, o Espírito de Deus, Ele anuncia para nós aquilo que é de Jesus Cristo. Então, terceira lição: o Espírito Santo aponta para a glória de Cristo. O Espírito Santo aponta sempre para a glória de Cristo. Talvez lendo essa passagem de um modo errado, a gente entenda assim: a manifestação então espiritual é dizer sobre as coisas do futuro. Olha só, verso 13: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Que coisas são essas? O Espírito Santo vai revelar se eu vou fazer medicina, ou arquitetura, ou enfermagem, ou engenharia, ou você professor. Professor não! Eu sou professor. Olha, isso não é palavra de Deus não, é brincadeira, hein, gente? Isso aí você escolhe, aí é contigo. Quer ganhar mal? Como eu ganhei a vida toda. Olha só. Não está falando sobre previsões do futuro. Mas está falando que vai anunciar o que vai acontecer no futuro. Sim, mas verso 14, olha o que vai dizer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Anunciará o quê? O que é de Jesus.
O Espírito Santo não vai trazer uma revelação da nossa vida. Pode fazer isso? É claro que pode. Nesse texto, meus irmãos, nesse texto, o Espírito Santo não vai dizer se eu vou escolher a roupa preta ou branca. É claro, eu sempre escolho a roupa preta. Você já reparou? O Espírito Santo não vai dizer se eu vou fazer medicina ou enfermagem. Nesse texto, o que o texto está dizendo é que o Espírito Santo vai dizer o que é certo em Jesus, o que é verdade em Jesus. Então, meus irmãos, para Deus é muito mais importante eu saber, Deus, eu tenho que escolher o emprego A ou o emprego B. Cara, vê diante da palavra, vê o que é honesto e escolhe, maravilha. Mas essa decisão que está sendo tomada acerca do futuro diz respeito às coisas de Jesus. Então o Espírito Santo vai anunciar o quê? Que Jesus vai voltar, que Jesus está vivo, que Jesus reina e reinará para sempre, que Ele vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas, como um pai faz isso com seu filho, que não vai haver mais dor, que não vai haver mais doença, que não vai haver mais morte, que não vai haver mais guerra, que tudo que restará é eternidade, que no futuro a gente vai pisar a riqueza desse mundo com os nossos pés, que nós veremos o Filho Jesus face a face. É isso que Ele vai anunciar, é a verdade de Deus. E essa verdade é muito melhor, muito superior do que eu saber se eu vou para a direita ou para a esquerda. Amém? Amém, meus irmãos. Como que a gente coloca esse negócio em prática na nossa vida? Primeira aplicação: arrependa-se, confesse seus pecados e creia em Jesus. Arrependa-se. Arrependimento é mudança de vida. Então, diante daquilo que o Espírito Santo te revela como pecado, mude, busque mudar. A nossa diferença entre os outros não é que a gente não peque. Então, essa impressão não pode fazer parte da nossa vida, tudo bem? Nós somos pecadores ainda inclinados ao pecado, mas hoje não somos mais escravos do pecado. A nossa diferença hoje é que a gente luta contra o pecado, então a gente não peca e se diverte no pecado. A gente não é como um porco que se revolta na lama e que acha que aquilo é bom demais, ficar sujo de lama. Não. Agora a gente entende o que é sujeira, agora a gente quer ter uma vida santa e limpa. Então essa mudança é aquela obra que o Espírito Santo faz na nossa vida. Os nossos pecados precisam ser confessados diante de Deus. E até muitas vezes aquilo que a gente fez achando que era bom, tantas vezes é mal porque a gente não fez para a glória de Deus. Quantas vezes eu faço coisas querendo minha própria glória, e até nesse sentido eu tenho que confessar coisas que eu fiz, teoricamente boas, mas que não foram para a glória de Deus. Creia em Jesus. Então, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, Ele não nos convence para a morte, mas para a vida. Então sai desse inferno no qual você se meteu, de achar que você é um pecador maldito também, que para você não tem perdão. Cara, Jesus entregou a vida dele para que você seja perdoado. Se você tem problema com pecado e está achando pecado grave, certamente você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem blasfema contra o Espírito não quer saber de pecado, não quer saber de Espírito, não quer saber de nada. Aliás, quer saber de pecado, mas não considera pecado, acha que isso é bom. Confesse seus pecados, mude de vida e creia em Jesus. Creia que Jesus é o Salvador da sua vida, te perdoou e que agora o seu pecado está na profundeza do mar, inacessível. Segunda lição: busque ser guiado pelo conselho de Deus. Então, busque ser guiado pelo conselho de Deus, pela palavra de Deus, pela palavra do próprio Jesus. O conselho de Deus aponta para a glória de Cristo. Conheça Jesus. Faça disso o propósito da sua vida. Qual é o grande propósito da sua vida hoje? Em que você empenha a maior parte do seu tempo hoje? Tem que ser para a glória de Cristo, para o conhecimento de Cristo. Você nasceu para conhecer a verdade de Cristo, para amá-lo. Foi para isso que você nasceu. Entenda, você não vai ter tudo que você deseja e sonha. Você não vai ter, infelizmente. Mas você pode ter aquilo que não se pode comprar, você pode ter
aquilo que é recebido de graça. Você pode ter o amor de Jesus Cristo sobre a sua vida e a sua presença eternamente do seu lado. Talvez você não tenha um casamento, talvez você não tenha filhos, talvez você não tenha o salário que você espera, talvez você não tenha a vida que você deseja, mas você não nasceu para nada disso. Você nasceu para conhecer a Jesus Cristo e para amá-lo para sempre. Por fim, terceira e última aplicação: tenha seus olhos voltados para a glória de Cristo. Tenha seus olhos voltados para a glória de Cristo. O que você fala hoje, o que você faz, o que você vive, você faz para a glória de Cristo. Você empenha mais a sua vida para a glória de Cristo do que para a sua própria glória. Você ama mais a glória de Cristo do que a glória de um time de futebol, por exemplo. E não estou falando sobre ontem não, hein? Estou falando também, né? Você fica mais animado com a glória de Cristo. Você vai cantar mais aqui, mais forte hoje na gravação do CD da igreja do que cantou ontem aí para um time de futebol. Você é pai, cônjuge, filho, irmão para a glória de Cristo. Seu dinheiro, sua fidelidade, sua vida, seus pensamentos servem para a glória de Cristo. O Espírito Santo sempre aponta para a glória do Filho. Meus irmãos, se muitos no meio evangélico erraram ao não entender que o Espírito Santo aponta para Cristo, nós que somos reformados, nós erramos se o nosso entendimento supostamente correto não produz uma vida de transformação, uma vida de joelhos no chão, uma vida de piedade diante de Deus, se a gente não é um marido mais amoroso, um pai mais amoroso, um filho mais amoroso, um irmão melhor. Que a obra do Espírito Santo seja eficaz na sua vida e na minha vida, que seja assim até a volta de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa, Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que você ensina para nós, que o Teu nome tenha sido glorificado durante toda essa conferência, que em cada palestra pessoas tenham Te encontrado, Senhor, se arrependido, mudado de vida, que em cada momento de conversa o Teu nome tenha sido lembrado, engrandecido, exaltado, colocado no lugar certo, superior na nossa vida. Senhor, que aquilo que vai ser feito daqui para frente nesse culto sirva também para glorificar o Teu nome nos nossos louvores, na nossa entrega, na nossa voz, Senhor. Nos ajude, Senhor, ajude a essa mensagem, Senhor, a chegar nos corações que você quer alcançar através do Teu Espírito Santo, para que a Tua obra seja exaltada até a volta do Teu Filho Jesus. Amém.